Olá, eu sou o José Neto e a partir de hoje estarei aqui para mostrar tudo que é notícia no Brasil e no mundo, no RPB Brasil. Será um grande prazer informar você com a opinião e a tradução dos fatos, deixando você bem informado. E vamos lá, vejam os destaques do RPB Brasil de hoje. Governo anuncia pacote de corte de gastos e propõe a volta da CPMF. Ministro Mangabeira Unger pede demissão. Câmara termina de aprovar os projetos da reforma política. Escolas estaduais do Rio Grande do Sul reabrem após 2 semanas de greve. Greves de servidores dificultam atendimento à população pelo país. Ex-jogador Edilson é indiciado por suspeita de fraude em loterias. Escândalo da FIFA. Procuradores gerais dos Estados Unidos e da Suíça identificaram mais de 100 contas bancárias consideradas suspeitas. Países europeus não conseguem aprovar plano de cotas com o intuito de conter a imigração. Detento protesta em telhado de prisão de segurança máxima. Operação Lava Jato. Barusco dá detalhes da divisão de propina na construção de plataforma. E o vice-presidente Michel Temer muda o tom e diz que Dilma vai concluir o mandato em 2018. Agora no RPB Brasil, que já está no ar. Boa noite. Nós começamos essa edição do RPB Brasil falando das greves de servidores que vêm afetando o atendimento à população brasileira. Servidores federais pedem reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Escolas estaduais do Rio Grande do Sul reabrem após 2 semanas de greve. Quase 1 milhão de alunos voltou às aulas nesta segunda-feira. Professores estavam parados em protesto pelo parcelamento dos salários. O governo gaúcho diz que não tem dinheiro para pagar a folha de funcionários em dia. Você vai ver a seguir: escândalo da FIFA. Procuradores gerais dos Estados Unidos e da Suíça identificaram mais de 100 contas bancárias consideradas suspeitas. Ministro Mangabeira Unger pede demissão. Câmara termina de aprovar a reforma política. Governo anuncia pacotes de cortes de gastos e propõe a volta à tão temida CPMF. Aguarde, não sai daí, porque o RPB Brasil volta já já. Operação Lava Jato. Barusco dá detalhes da divisão de propina na construção de plataforma. O juiz Sérgio Moro ouviu o depoimento de 4 testemunhas de acusação contra Jorge Zelada, que foi diretor da área internacional da Petrobras. O delator e gerente de serviços Pedro Barusco deu detalhes da divisão de propina do contrato de construção de uma plataforma para a Petrobras. A plataforma 51 custou mais de 800 bilhões de dólares. Além dele próprio e do ex-diretor de serviços Renato Duque, Barusco disse que Jorge Zelada também embolsou dinheiro da corrupção. Os valores da empresa que efetuou o pagamento? Ou teve algum intermediador? Não, tinha um operador que era o senhor Zivi Skornik. Eu não me recordo de ter recebido naquela época, porque com o seu Zivi nós estamos acumulando como se fosse uma conta, e foi quando, em 2012, nós tivemos um grande acerto de contas, que foi 14 milhões de dólares. O senhor recebeu no exterior? Recebeu aqui? Só que eu fiquei com 2 e 12 foi para o Renato Duque. Zivi Skornik negou qualquer tipo de envolvimento nas irregularidades apontadas na Operação Lava Jato e contestou as afirmações de Pedro Barusco sobre o envolvimento dele no esquema de pagamento de propina. Zivi afirmou que, como representante comercial e consultor da Keppel FELS no Brasil, nunca participou de qualquer esquema de corrupção.
A Kepler-Fels negou as afirmações sobre a participação da empresa no pagamento de propinas e afirmou que tem um código de conduta que proíbe, entre outras coisas, suborno e corrupção. A Kepler-Fels afirmou ainda que exige que os colaboradores se comportem com integridade de acordo com as leis do país. A defesa de Jorge Zelada negou a declaração de Pedro Barusco e afirmou que elas não se referem ao objeto da acusação. A defesa afirmou ainda que Barusco mente em busca de prêmios junto à justiça. O advogado de Renato Duque não quis se manifestar. A Europa não consegue aprovar o plano de cotas e distribuir refugiados. A Áustria, a Eslováquia e a Holanda decidiram implantar novos controles nas fronteiras para conter os imigrantes ilegais que tentam chegar ao continente. Enquanto os ministros europeus conversavam, boneco dos governantes cobravam mais ação. Vamos abrir nossos corações e ajudar, implorou a tia do menino sírio morto em uma praia turca. Descanse em paz, ela escreveu no mural de mensagens. Outro recado deseja feliz nova vida aos refugiados que conseguiram chegar. A 3 quilômetros da sede da Comissão Europeia, um acampamento improvisado já está lotado. Assim como tantos outros governos, as autoridades belgas não estão dando conta de tanta gente e pedem um esforço conjunto de todo o continente. O governo da Grã-Bretanha nomeou nesta segunda-feira um ministro para agilizar a ida de 20 mil pessoas que já estão vivendo em campos de refugiados no Oriente Médio. David Cameron disse que queria ver a situação com os próprios olhos. A Alemanha ajustou a previsão de imigrantes que vai receber até o fim deste ano de 800 mil passos para 1 milhão. Entre eles, o pai que foi chutado com o filho no colo por uma cinegrafista húngara na semana passada. A filha já está a salvo na Alemanha. Nesta segunda-feira, mais de 7 mil pessoas chegaram à Hungria. Um novo recorde. Os imigrantes têm pressa porque sabem que em terça-feira, dia 15, o governo húngaro transforma a imigração ilegal em crime. Reforma eleitoral traz de volta as doações ocultas ao cenário político. Pelo projeto aprovado no Congresso, será impossível identificar o vínculo entre empresas que doaram e políticos que receberam. Várias doações de empresas investigadas pela Operação Lava Jato para políticos que só puderam ser rastreadas porque uma determinação da Justiça Eleitoral obrigava a identificação do nome dos doadores, mesmo quando o dinheiro ia para o partido. Agora, com a aprovação da reforma eleitoral, isso pode mudar. O projeto aprovado no Congresso traz de volta as doações ocultas no cenário político, como revelou a reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Com a nova lei, proíbe a doação direta de empresas para candidatos. A doação terá de passar obrigatoriamente pelas mãos dos partidos. O eleitor não terá mais como acompanhar o caminho do dinheiro, supostamente doado, que ainda vai passar pelo crivo da presidente Dilma. Mais uma vez, o Congresso Nacional demonstra governar para os seus próprios interesses. Nós, cidadãos, pedimos ao Congresso que haja mudanças na forma política brasileira. Aí o que vemos é uma votação de uma pauta mais que retrógrada, que é a doação eleitoral por empresas. Eles alegam que as empresas doam para as campanhas porque confiam nos candidatos ou no partido, que os recebedores de doação irão agir em benefício dos interesses do bem coletivo, do bem da sociedade. Mas, na verdade, isso é mais uma forma de mascarar o recebimento de propina ou até desviar aquela verba que seria usada, né? Aí entra a pergunta, empresa vota? Não, melhor. Empreiteira vota? Não, telespectador, empreiteira não vota. Sabe para que serve doação de empresas? Para as campanhas dos candidatos? Serve para cobrá-los depois por licitações públicas, consórcios de construção civil e etc. Porque a empresa não doa, e sim faz um investimento. E em instantes o governo anuncia pacote de corte de gastos e propõe a volta da CPMF. Ministro Mangabeira Unger pede demissão. Vice-presidente Michel Temer muda o tom e diz que Dilma vai concluir o mandato em 2018. O dólar cai 1,63% e fecha cotado a R$ 3,81 após o governo anunciar os cortes das despesas, mas continua com a cotação bem elevada. Voltamos já já.
governo anunciou um pacote de corte de gastos que propõe a volta da CPMF. Nessa segunda-feira, eles anunciaram as medidas para tentar equilibrar as contas públicas para o ano que vem e prevê um corte de gastos e também a volta da CPMF, o imposto do cheque. A presidente Dilma bateu o martelo numa reunião no Palácio do Planalto com 14 ministros e 3 líderes do governo no Congresso. Decidiu cortar despesas e arrecadar mais. Os ministros da Fazenda e do Planejamento explicaram que para cortar os gastos são 9 medidas. Mas antes eu vou mostrar para vocês aqui no telão o orçamento anunciado no último dia 31 de agosto com um rombo de mais de 30 bilhões que levou o rebaixamento da nota do grau de investimento do Brasil pela agência internacional Standard & Poor's. Vamos lá. Despesas obrigatórias. Como o próprio nome já diz, o governo é obrigado a pagá-las e não há opção de não realizar o pagamento. A não ser que mudem as leis que regem as despesas. Vamos lá, despesa com pessoal, 252,6 bilhões. Com a Previdência, que é o grande desafio, porque todo ano só aumenta o gasto com a Previdência e não aumenta o arrecadamento, 497 bilhões. E a expectativa de vida também que aumenta, então é mais tempo recebendo a aposentadoria. As leis orgânicas de assistência social, as LOAS, 46,1 bilhões. O FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, 55 bilhões. Subsídios, 55 bilhões. Desoneração, 18,5 bilhões. Somadas todas aqui equivalem a 900 bilhões só de despesas obrigatórias. Não se pode cortar. Eu creio que não se pode cortar porque já estão previstas em lei. Vamos agora para as despesas discricionárias. São aquelas que o governo pode ou não executar por decisão própria, apesar de o compromisso de atender a algumas regras constitucionais, como cumprir o piso das despesas com saúde e educação. Vamos lá. E também com investimentos, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que engloba o Minha Casa Minha Vida. Vamos lá. E todas elas somadas dão 250 bilhões de reais. Isso foi o orçamento que eles apresentaram. E hoje o governo, como eu tinha falado anteriormente, anunciou o pacote de medidas de cortes. Desse total, 26 bilhões referem-se ao corte de gastos, num total de 9 medidas envolvendo o adiamento do reajuste dos servidores públicos, a suspensão de concursos e a redução de gastos do Minha Casa Minha Vida, que é no PAC. E entre outros. Vamos lá. O adiamento do reajuste, 7 bilhões. Suspensão de concursos, 1,5 bilhão. Eliminação do abono de permanência, 1,2 bilhão. Implementação do teto remuneratório do serviço público, 800 milhões de reais. Redução de gastos com custeio administrativo, 2 bilhões. Mudança da fonte do PAC, Minha Casa Minha Vida, 4,8 bilhões. Mudança da fonte do PAC sem Minha Casa Minha Vida, 3,8 bilhões. Cumprir o gasto constitucional com saúde, 3,8 bilhões. Revisão de estimativa de gastos com subvenção agrícola, 1,1 bilhão. A maior parte são gastos que perca de programas de assistencialismo e a volta à CPMF, mais imposto. Não vi nenhum corte de ministério, nem vi também nenhuma redução de cargos comissionários, que são aquelas despesas obrigatórias, que é a questão de que eles gastam 252,6 bilhões com pessoal. Vamos ver mais detalhes agora na reportagem. O governo anunciou medidas para tentar equilibrar as contas públicas. Estão previstos cortes de gastos e a volta da CPMF, o imposto do cheque. As medidas propostas precisarão passar ainda pelo Congresso. Além disso, existem algumas medidas para aumentar a arrecadação, que precisa ser em torno de 30 bilhões, com aumento de impostos como o imposto de renda da pessoa física, para os casos de ganho de capital. Atualmente, a tributação é de 15% e vai ficar para negócios de até 1 milhão, 15%. As alíquotas sobem de acordo com o valor da transação até chegar a 30%. Dessa forma, o governo quer arrecadar mais 1 bilhão e 800 milhões de reais. Com a volta da CPMF, a alíquota será de 0,20% sobre as transações financeiras. Para que comece a vigorar, o governo precisa aprovar uma proposta de emenda constitucional no Congresso.
Com a volta do imposto, o governo pretende arrecadar 32 bilhões. Todo o dinheiro arrecadado estará à disposição apenas do governo federal. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que a volta da CPMF não irá durar mais que 4 anos. Nosso objetivo é que a CPMF não dure mais que 4 anos. A razão Olha, gente, pessoal, isso aqui assim, a gente precisa fazer, não vamos nos esquecer também, tá certo? Que a gente tem que também continuar se fortalecendo do lado fiscal. O ministro falou ainda que haverá uma nova revisão para baixo do PIB desse ano. Com todos os cortes e a arrecadação esperada, o governo pretende cobrir o rombo de 30 bilhões e meio no orçamento de 2016 e fazer um superávit de 0,7% do PIB para conter o crescimento da dívida pública. A gente sabe que 0,7 não pode continuar a vida toda com 0,7. Então, a gente vai ter que ter essa gradual fortalecimento da economia, tá certo? E aí a gente também, aí é uma questão, vamos dizer assim, a gente não vai querer deixar para o próximo governo começar sem nada. Obviamente, o próximo governo, se ele quiser, ele pode revogar, assim que ele assumir, ele revoga a CPMF. Após o anúncio dos cortes de despesas, o mercado reagiu e o dólar teve queda de 1,63% e fechou a R$ 3,814. Hoje, na estreia do RPB Brasil, você viu que o governo anunciou um corte de gastos e também propôs a volta da CPMF. Viu que a Câmara terminou de aprovar os projetos de uma reforma política. Viu as escolas estaduais do Rio Grande do Sul reabrirem após uma greve. Vimos o escândalo da FIFA, o problema migratório que os países europeus estão enfrentando, a Operação Lava Jato e o discurso do vice-presidente Michel Temer dizendo que a Dilma vai concluir o mandato. Vimos de um tudo, da corrupção na Petrobras, na Operação Lava Jato, até a corrupção na FIFA, um órgão mundial. Vimos a crise dos imigrantes que estão fugindo do Estado Islâmico. Vimos um sinal mais ou menos otimista, com o que parece ser uma luz no fim do túnel para que o Brasil volte aos rumos econômicos, com esse novo ajuste. Mesmo que com gosto amargo. Mas já é alguma coisa. E eu termino essa edição com a certeza de que o telespectador desse telejornal saiu bem informado. Porque o único intuito desse telejornal é fazer com que você de casa saia bem informado. Pois é com a população bem informada que se faz um país bem melhor. Uma última informação, nesse momento a presidente Dilma Rousseff está reunida no Palácio do Planalto com a base aliada a fim de analisar como foi recebido o novo ajuste econômico e como irão viabilizar a volta da CPMF. Eu volto amanhã, às 8 horas, se Deus quiser. Boa noite, Brasil!